Bem, no vídeo de hoje vou reagir a mais um vídeo do Augusto Galego. A proposta desses vídeos que tem entendendo no título é literalmente entender algum assunto ou reforçar algum conhecimento que eu já tenho que não seja muito concreto. Esse vídeo específico ele vai abordar as principais diferenças entre concorrência, paralelismo e assincronismo. Paralelismo eu já sei bem o que é assincronismo também, só que concorrência eu não entendo muito bem. E esse vídeo vai ser o mesmo esquema daquele outro que eu fiz sobre idempotência. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui um cardzinho no YouTube, beleza? Vai ser o mesmo esquema. Pra quem não viu o último vídeo, primeiramente, né? Se inscreve no canal dele, posta vídeos bem interessantes, explicando vários conceitos importantes do mundo de TI. E além disso, durante o vídeo eu vou esboçar alguns dos meus pensamentos. Eu vou fazer um panorama geral aqui do que ele falou, vou colocar alguns conhecimentos que eu tenho também. E para no final conseguir dar uma revisão geral e absorver bem os conceitos e o assunto abordado durante o vídeo, beleza? Bom, então vamos lá. Falar sobre concorrência, paralelismo e tarefas assíncronas. Primeiro eu queria dizer que existe muita coisa mal compreendida aqui, e eu posso ilustrar isso até com uma frase muito famosa, que é que JavaScript é single-threaded. Como frase solta, assim, sem contexto, isso daqui não necessariamente faz muito sentido. Geralmente, quando dizem que JavaScript é single-threaded, eles estão dizendo que Node, na verdade, é single-threaded, né? Que o event loop do Node tem uma única thread. Mas se você abre aqui o próprio Node e abre aqui a documentação do Node, aqui eu tenho uma partezinha da documentação chamada Worker Threads, você abre o Worker Threads. Olha só que curioso, né? A gente tem aqui que Worker Threads é um módulo que permite Uhum. o uso de threads que executam JavaScript em paralelo. Estou usando isso daqui para provar que JavaScript é multithreaded? Não, estou usando para mostrar que é um pouco mais complicado que isso daqui, né? Depois a gente volta nesse tópico. Vamos entender então o que é concorrência, o que é paralelismo, o que é assíncrono, qual que é a Caso você diferença. não sabe o que é thread, o single-threaded, enfim, multi-threaded, eu posso dar uma pequena visão geral aqui, tá? De forma bem simples, vou até colocar aqui em tela cheia. Single-threaded, basicamente, o programa ele vai executar uma tarefa de cada vez, ou o sistema em si, né? E o multi-threaded pode executar várias tarefas simultaneamente, né? A thread em si é uma pequena unidade de processamento e quantas mais threads tiver, mais tarefas ele consegue executar simultaneamente, né? Uma definição mais concreta do que é thread, basicamente é essa. É a menor unidade de processamento que pode ser gerenciada pelo sistema operacional, tá? Só para caso eu tenha falado alguma coisa fora do escopo, né? Enfim. Voltando aqui pro vídeo. E por que isso aqui é importante, né? Concorrência é mais ou menos o seguinte: imagina que você tem tarefa A e tarefa B, e você vai executar essas tarefas de maneira concorrente, mas não necessariamente em paralelo. Segundo aqui o site Geeks for Geeks, a gente tem que concorrência cria a ilusão de paralelismo através da intercalação, através de intercalar tarefas. Então lá, o Sim. computador vai mudar a tarefa que ele está executando muito rápido, você não vai perceber Uhum. e vai parecer que está sendo executado em paralelo. Mas na verdade é apenas uma Tá. Eu achava que eu não sabia o que era concorrência, só que eu não sabia que era exatamente esse nome. Eu confundo muito concorrência com assincronismo. é isso aqui, né? Então a gente tem tarefa A, está sendo executada aqui, depois um bloco que vai ser executado na tarefa B, aí volta aqui para a tarefa A, aí volta aqui para a tarefa B. É exatamente dessa forma que eu aprendi na faculdade, tá? O professor ele foi no quadro e fez exatamente isso daqui. É engraçado que eu acabei de lembrar da aula. Enfim, eu tô tangenciando um pouco o assunto, né? E como isso aqui foi muito rápido, pareceu que foi executado simultaneamente, né? Mas na verdade você tem que a thread está executando o A, aí ela tá pausando a execução do A, executando o B, aí tá pausando a execução do B, executando o A, aí tá pausando a execução do A, executando o B. Se você pegar isso daqui e sobrepor um ao outro, né? Você pega isso daqui e coloca esse dentro desse aqui. A gente percebe que o que está acontecendo é que a CPU está basicamente dividindo o tempo dela entre tarefas Uhum. diferentes. Ela não está multiplicando a execução. A gente pode copiar isso daqui, trazer isso daqui para cá e trazer para o contexto de paralelismo, né? O que seria então paralelismo? Seria a execução dessas tarefas de maneira simultânea, através da utilização de múltiplos processamentos, por assim dizer. Então isso daqui pode estar acontecendo no Core 1 da sua CPU, e isso daqui pode estar acontecendo no Core 2 da sua CPU, certo? Você pode Pode estar acontecendo em computadores diferentes também, tá? Existe paralelismo em máquinas diferentes. estar utilizando múltiplos cores para executar essa tarefa. Mas eu não quero que você pense necessariamente em core da CPU, porque não precisa ser isso. Podem ser múltiplos servidores diferentes, pode ser múltiplos qualquer coisa diferente. Sim, sim. São unidades de processamento que estão executando tarefas em paralelo. Agora, async, código
Isso é bem importante. Não necessariamente é um computador ou uma thread, são processadores, unidades de processamento, como ele denominou, né? Que processam simultaneamente. Essa que é o ponto-chave, né? Essa que é, acho que é a definição mais correta de paralelismo. Eu vou dar uma pesquisada aqui numa definição mais técnica, para não ficar um pouco no meu achismo, porque eu sei que o que ele tá falando tá certo, tá correto, mas eu quero uma definição mais concreta e eu vou colocar na minha visão geral no SkellyDraw, beleza? Bom, eu coloquei aqui uma visão geral sobre concorrência, como ele acabou de falar, não vai agregar muita coisa, mas só para ter uma visão, né, sobre o que acontece. É um thread que divide as tarefas, né, tá executando uma tarefa A, rapidinho ele vai lá, executa B, depois ele volta para A, e no final parece que ele tá executando várias tarefas simultaneamente, porque o tempo que ele vai para outra é muito rápido, né, então, mas pra gente, ser humano, parece que ele tá executando várias coisas ao mesmo tempo, né. Agora, uma definição mais concreta de paralelismo, vou colocar aqui. Basicamente, paralelismo são execuções simultâneas de múltiplas tarefas ou partes de um programa, utilizando múltiplos processadores ou núcleos, né, para conseguir otimizar o tempo de execução. Bem, como ele comentou, podem ser servidores diferentes, computadores diferentes, ou até mesmo threads diferentes, né? Ele não fica limitado ao tipo de processamento, se é, na verdade, quem faz o agente do processamento, mas sim a execução simultânea. Sendo uma execução simultânea de múltiplas tarefas, é paralelismo, beleza? Concorrência, ele vai trocar rapidinho usando uma fonte de processamento. Enfim, vou deixar ele falar agora um pouco de assincronismo, eu vou tentar agregar um pouquinho, né? Não necessariamente tem nem a ver com nada disso daqui. Pode ser que não tenha relação nenhuma. Como assim? Se a gente pegar uma tarefa aqui, né, uma tarefa A genérica, tarefa A, não tem relação nenhuma paralelo. Agora, async, código assíncrono, não necessariamente tem nem a ver com nada disso daqui. Pode ser que não tenha relação nenhuma. Como assim? Se a gente pegar uma tarefa aqui, né, uma tarefa A genérica, tarefa A, a gente tem aqui nessa tarefa a execução de algumas linhas de código, né? Nossas linhas de código vão fazendo, não sei, calcular imposto. Lá no final, né, a última coisa que a nossa tarefa aqui vai fazer vai ser retornar um 200. Então retorna aqui um código 200, né? Só que no meio dessa tarefa, isso daqui gerou um tal relatório, ou então melhor ainda, isso daqui jogou uma task em background para gerar um relatório. Então, criar relatório. Essa task em background vai ser executado por algo que não tem nada a ver com essa tarefa A. Não precisa nem ser na mesma CPU, não precisa ser no mesmo tempo, pode ser em qualquer momento. A gente está imaginando que o cenário da criação de uma background task pode até ser, sei lá, mandar um e-mail, qualquer coisa do tipo. Isso aqui pode ser agendado em algum tipo de qualquer coisa, honestamente. Um salary, algo desse tipo, pode fazer esse tipo de agendamento. Agora, como a gente está falando de JavaScript, né, também é importante ressaltar que a gente pode ter o async, assim, que só manda as coisas, mandou e deu e acabou. A gente pode ter também um modelo de async await, e aí isso começa a se assemelhar muito mais com concorrência, na verdade, né? Então, entendendo por cima o que é concorrência, paralelismo e o que é async, né? Nota que o fato de algo ser assíncrono não significa que ele não é concorrente, ele pode ser assíncrono e Pode. concorrente. Ou pode só não ter muito a ver mesmo. Pode ser que ele só seja executado um tempo depois, seja outro processo, outra parte da aplicação que não tem relação com a tarefa que a gente está executando. Para não ficar muito vago, eu vou tentar explicar isso daqui Ah, que legal, de que verdade legal. em JavaScript. E depois a gente pode entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre por que essa conversa é tão complicada no âmbito de JavaScript. A gente cria aqui uma Eu vou função. dar uma adição sobre assincronismo, beleza? Vou até colocar aqui em tela cheia. Assincronismo seria a capacidade de um programa iniciar uma operação e continuar executando outras tarefas sem esperar que a operação inicial seja concluída. Bom, ele comentou aqui de um segmento de código, né? No início dele, no caso, seria gerar relatório, mas vou fazer um outro exemplo. Suponha que a gente tem que fazer uma requisição no banco de dados. Vamos supor que esse banco de dados ele é gigante. Ele tem muitos dados nele, ela, sei lá, uma database enorme. Se a gente for esperar essa requisição concluir, a gente vai ficar muito tempo preso aqui. O ideal seria que essa função aqui, que essa operação, seja síncrona para que o programa ou o sistema continue rodando e essa operação não afete todo o resto. Bom, no mais é isso que eu quero abordar sobre esse sincronismo, não vou entrar muito em detalhes, tá? Ele ainda deve falar mais coisas, eu quero agregar conforme ele for falando, beleza? Assíncrona, async function concurrent, e agora eu vou executar tarefas concorrentes que a maioria das pessoas pensa que é paralelo ou na verdade não entende muito a diferença. Nota, a gente tem um async aqui. Eu vou fazer o seguinte: const task1 igual a fetch, e eu posso ter, sei lá, qualquer coisa, augustogallego.com. Esse fetch aqui é interessante, porque, né, o fetch, ele vai acessar, ele vai buscar as informações que estão aqui dentro, mas tem algo de interessante aqui, que ele não vai fazer isso, ele não vai bloquear o resto das minhas operações aqui, certo? Enquanto eu tô buscando por essa informação aqui, eu posso fazer que, sei lá, x igual a 1, x igual a x vezes 2,
vezes 3. E ele provavelmente vai executar esse x igual a x vezes 3 antes mesmo Sim, da informação exatamente. retornar do servidor que está hospedando esse site aqui. Nota, o Node-Fetch permite que a gente... Isso por a função ser assíncrona, tá? Foi o que eu E acabei de ele comentar. provavelmente vai executar esse x igual a x vezes 3 antes mesmo da informação retornar do servidor que está hospedando esse site aqui. Nota, o Node-Fetch permite que a gente execute requests de HTTP assíncronos. E o Node-Fetch retorna uma promise, que a gente vai ter que dar um await depois, para esperar pela resposta do servidor. Sem querer entrar em muito mais detalhes sobre JavaScript aqui, é seguro dizer que a gente pode estar aqui com o task 1, com o task 2 nessa URL aqui, com o task 3 em, sei lá, qualquer outra URL. Como que o nosso computador vai executar esses 3 requests, né? Ele vai estar num modelo aqui de concorrência, em que a gente tem isso daqui, né? A gente tem a task 1, a task 2, a task 3, são os Sim. 3 requests que estão indo para os servidores que eu solicitei os dados, mas o meu computador não vai ficar nessa tarefa aqui esperando até o servidor retornar a informação. Exatamente. Nota, se a gente pegar a task 2 aqui como exemplo, aqui eu vou ter request para esse endereço aqui, certo? Esse request vai lá para um servidor que não tem absolutamente nada a ver com a nossa aplicação. Em algum momento, o servidor vai retornar a informação que a gente buscou, mas a gente não está ativamente esperando. A nossa CPU não está o tempo inteiro Sim. checando para ver se esse request O voltou. que afetaria o sistema inteiro. Você ia ficar travado nele o tempo todo esperando a requisição, enfim, a resposta do servidor. Isso afetaria muito o programa, né? Imagina um site de compra não tendo nenhuma função assíncrona. Seria algo terrível, né? Ou não faz nem sentido isso. O que isso daqui vai retornar, antes mesmo do servidor retornar algo pra gente, que não ficou bom, né? Não é task 1, a gente tem a nossa função aqui, enfim. Vai ser uma promise, né? Uma promessa de que algo será retornado e que se eu der um await em algum momento, a gente vai estar esperando por aquilo lá. Isso daqui é um exemplo de concorrência, isso daqui é um exemplo também de código assíncrono. Se eu quiser aguardar por cada uma dessas respostas, certo? Se eu quiser obter o resultado de cada um desses requests feitos, eu posso dar aqui await, await. E nota, ele só vai passar daqui pra frente quando o servidor que hospeda esse site aqui me retornar a informação. Ele só vai passar dessa linha aqui quando o servidor novamente me retornar essa informação. Ele só vai passar dessa linha aqui quando o servidor também me retornar essa informação. Agora, isso aqui é terrivelmente ineficiente, certo? A resposta que a gente vai obter da nossa tarefa 2 independe da nossa tarefa 1. A gente não tá usando a tarefa 1 pra absolutamente nada aqui na tarefa 2. E a gente não tá usando a tarefa 2 em absolutamente nada aqui na tarefa 3, certo? São coisas totalmente independentes que a gente poderia fazer em paralelo ou em modo concorrente, né? Só lembrando que isso aqui não é paralelismo de verdade, isso aqui é código concorrente. Então vamos transformar isso aqui em código concorrente de modo que não bloqueie as coisas, certo? As operações de I/O, né, as operações de networking aqui não estão uma bloqueando as outras, os requests estão sendo feitos e o código pode continuar executando lá no final, quando a gente quiser o resultado desses 3 aqui, né? Supondo que a gente vai usar o resultado disso para alguma coisa, a gente pode dar aqui const results, vai ser igual ao await promise.all e eu passo a lista de promises que eu tenho que esperar, né? Então, task 1, task 2, task 3. Esses aqui são 3 promises. Aqui o type hint da minha ideia tá me avisando, né? Que eu tenho a task 3 que é uma promise. Só que depois, né, nos meus results, quando eu der um await nessas promises, todos os 3 vão ser responses, né? Vão ser respostas de verdade. Não vão ser uma promessa de resposta do servidor. Então, essa linha de código aqui estaria bloqueando as linhas de código subsequentes, né? Real. Embora JavaScript não seja a melhor linguagem para se fazer código paralelo, não quer dizer que é impossível. A gente vai conseguir chegar num certo tipo de paralelismo utilizando uma de duas coisas. Acredito que esses são os 2 métodos de fazer coisas em JavaScript. A gente pode utilizar worker threads ou child processes. São 2 ferramentas que a gente vai ter aqui. Se você olhar Não sei o que é. É bom que eu acabo aprendendo, né? aqui na documentação do Node, tem documentação de tudo isso, né? Você pode vir aqui, child processes, tem aqui explicando como que os child processes funcionam, e tem aqui o que eu mostrei no início do vídeo, né? Também mostrando como que as worker threads funcionam. Tudo isso está aqui documentado. Agora, a maneira com que isso aqui é implementado tá além do escopo desse vídeo, certo? JavaScript não é a melhor linguagem Vou dar uma estudada nisso aqui depois, com certeza. para se fazer aqui o paralelismo e ter uma performance excelente, mas nada impede, também não vai ser ruim. Vamos criar aqui uma função paralela. A gente pode vir aqui, né, na própria documentação do Node.js, certo? É daqui que a gente vai importar essas coisas. Aqui a gente pode checar se a gente está na thread main, né? Então eu tenho isso daqui, esse isMainThread, if isMainThread. Aí a gente pode criar alguns workers, const workers. A gente pode criar umas threads aqui, né, que fazem qualquer coisa, honestamente. Isso daqui a gente vai simular umas tarefas que vão ser computacionalmente intensivas, né? E aí para cada thread, não é threads aqui, né, tasks. Para cada task,
tasks.forEach, eu vou estar criando um novo worker que faz alguma coisa. Eu vou estar aqui const worker igual a new worker, seguindo a Sim, sim. documentação do Node, passando aqui o file name. Aí eu vou dar um worker.post message, a mensagem que ele vai postar é a task, e eu vou adicionar o worker à minha lista de workers, né, workers.push, esse worker aqui. Agora, se eu não estiver na main thread, né, e a gente checa se a gente está na main thread para definir o comportamento que a gente vai fazer, se eu não estiver na minha main thread, eu posso fazer aqui algum tipo de cálculo, algum tipo de operação. E no caso, como a gente está apenas simulando alguma ação, a gente pode, sei lá, fazer qualquer coisa, honestamente. Let result é igual a n vezes 2, por exemplo, não tem problema nenhum. E aí eu posto essa minha resposta aqui, né? Eu dou um parent port, post message result, e a gente consegue ter esse paralelismo Só pra testar, né? das ações que a gente faz. Agora, só que existe um certo overhead nessa criação de threads e tal, não são coisas gratuitas. Para muitas das coisas que você vai fazer, eu diria até que possivelmente para a maioria, não vai fazer muito sentido isso daqui, certo? Para aplicações que não são CPU intensivas, não precisa disso, não vai fazer sentido. Isso aqui é mais uma demonstração de como paralelismo é possível e... Mas como funciona, como, com muitas aspas, como é na prática em si, né? É mais uma simplificação, né? Exemplo aqui para mostrar a real diferença do que é um código paralelo e do que é um código concorrente, com um exemplo mais ou menos real, assim, tá? Isso daqui não é paralelo, isso daqui embaixo é, sim, paralelo, né? Existe uma diferença em como a gente escreve esse código. Se essa história aqui de workers, de isMainThread, de mensageria aqui ficou muito confusa, você nunca viu isso na vida, e você trabalha com JavaScript, é provável que você nunca tenha escrito código paralelo em JavaScript. Isso é perfeitamente normal, porque eu acredito que a maioria das aplicações da maioria das empresas não precisa executar código em paralelo em JavaScript, né? Se a sua empresa tem um servidor que tem tarefas que são muito intensivas em CPU, possivelmente você não escolheu o JavaScript como linguagem certeza não. de servidor, possivelmente você foi para Java ou Golang ou alguma outra coisa. Se a empresa não tem essa necessidade, não... Em Java, a parada de thread é muito mais intensiva, assim. Você tem muito mais contato, você tem muito mais familiaridade. Quando você for estudar, ou se você nunca estudou Java, ou se você é de Java, enfim, com certeza, alguma hora ou outra você vai ver alguma coisa de thread, tá? É algo muito frequente. Tem muito por que escrever, né? Enfim, isso é o básico do básico, é o início. No mundo de JavaScript dá pra gente ir muito mais a fundo que isso, mas eu não queria ir tão a fundo porque para a maioria das pessoas não vai fazer tanto sentido. E dependendo da linguagem, a forma com que concorrência e paralelismo são implementados acaba variando bastante. E Varia bastante sim, varia bastante sim. Eu conheço mais paralelismo em Python. Eu vou até dar uma visão geral aqui. Em Python, mais especificamente em Big Data, existe o paralelismo de processamento de dados e existem duas tecnologias, por assim dizer, uma chamada Hadoop e outra chamada Spark. E simplificando bastante, porque você provavelmente vai ver isso na sua faculdade, a Hadoop está mais ligado à distribuição, ele distribui armazenamento e utiliza o MapReduce, e o Spark ele é mais rápido, ele utiliza processamento em memória e oferece API para diversas cargas de trabalho, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas existem essas duas ferramentas de paralelismo em Big Data, tá? Daí que eu conheci algumas coisas de paralelismo. Em JavaScript eu não... A questão que eu conheci em JavaScript é mais funções assíncronas, paralelismo eu nunca tinha visto, a questão de threads em JavaScript, em Java já, uma boa olhada, assim. Eu não implementei muitas vezes, mas eu sei bem. E concorrência eu não conheci por esse nome, né? Até um modelo mental de como os processos trocam mensagens entre si também é diferente. E se você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo, a gente tem um curso de... Enfim, conheça um curso dele, provavelmente está no link aqui da descrição. Se inscreva no canal dele. Agora eu vou fazer um pequeno panorama geral, né? Uma pequena visão geral sobre o que ele comentou e que eu gostaria de agregar um pouquinho. Bom, agora fazendo uma visão geral aqui sobre o que ele comentou. Basicamente, ele tinha falado sobre duas ferramentas, né? Duas tecnologias sobre paralelismo, né? Duas abordagens, no caso, para o paralelismo, né? Tem o Worker Thread e tem o Child Process. Basicamente, as threads de trabalho, elas compartilham o mesmo espaço de memória em um processo, enquanto os processos filhos têm seus próprios espaços de memória separados, tá? Eu queria só dar uma definição para não ficar um pouco no ar isso, né? É bom que eu revisito o vídeo e lembro que isso existe, para mim vai ser importante em algum momento. Dê uma olhada na documentação, não tô tirando essa definição da minha cabeça, né? Até porque eu conheci nesse vídeo esses dois termos. Bom,
Acho que tenha dado para entender bem concorrência, paralelismo e sincronismo. Comentei um pouco sobre paralelismo em Big Data em Python, né? Eu acredito que, acho que a minha visão, o meu entendimento tenha facilitado para pegar alguns conceitos aqui e ali, porque eu agreguei uma coisinha ou outra. Lembrando que eu tô aqui para aprender, não para ensinar, né? O intuito do vídeo é justamente documentar o meu aprendizado a respeito de algum conceito, algum assunto, e espero que isso consiga ajudar algumas pessoas a entender junto comigo, né? Bom, no mais é isso. Agradeço por ter assistido até aqui e muito obrigado.